Oi, gente, e vamos começar mais um episódio da quarta temporada do Formobile no Sofá, que é um patrocínio da Arte Etílica e da Brasmacol. E hoje a gente vai falar sobre pintura em marcenaria. E quem vai falar com a gente hoje é o Cleverson Cardoso, que é consultor técnico da Rudegon. Muito bem-vindo, Cleverson. Olá, boa tarde. Muito bom estar com vocês nesse papo. Temos muitas questões aqui para a gente conversar, mas eu vou começar com uma bem geral, Cleverson, para a gente entender quais são os tipos de pintura em marcenaria. Certo. Hoje, tipos de pintura em marcenaria, ela se resume a laquear móveis e envernizar. São os dois principais tipos que o marceneiro, né, usa para fazer os seus móveis, né? O laquear móveis é você escolher uma cor ou um efeito e uma textura e fazer a pintura sobre este móvel. E o invernizar é quando você tem uma madeira natural, onde você pode fazer um tingimento ou até mesmo um envernizamento fosco ou brilhante, né? Essas são as duas principais que hoje a marcenaria usa. Quando você fala madeira natural, Cleverson, pode ser dois tipos: a madeira Certo? maciça, você me Sim, madeira corrige se eu maciça. estiver errado, Não, tá e aí certo. a gente inverniza, ou a lâmina de madeira, que pode Isso. estar sobre um MDF, um MDP, é isso, certo? Isso mesmo, isso. Se é uma madeira maciça, que é muito usado hoje com painéis tecas, né, e tudo mais, ou a lâmina de madeira natural, ou até mesmo uma composta, né? Tem verniz, assim, já está no mercado há muito mais tempo, né? Então, eu acho que o pessoal sabe bem como que é. Você aplica em cima depois, né? E dá o acabamento. Mas as pinturas em MDF ou outras superfícies de marcenaria, elas têm outros cuidados. Não dá para a gente fazer isso na casa do cliente, por exemplo, Não, né? não, não, de Aí, forma não. como que funciona, Cleverson? Então, assim, o marceneiro executa a confecção do móvel, né, com os materiais lá que ele tem, o MDF. Ele aplica um primer ou um fundo em cima desse MDF, primeiro para selar bem os poros do MDF, por mais que... Esse MDF, Cleverson, é o MDF cru? Pode ser MDF cru. Hoje, como tem evolução, novas técnicas, eu posso aplicar até mesmo a laca em cima de um MDF revestido já. Se porventura o teu cliente não quer mais aquela cor de MDF que está instalado, ele quer mudar, ele quer fazer uma pintura, ele pode ser feito em cima do MDF com a melamina, Legal, com uma legal. nova técnica, né? Não tem que lixar nada, é só eu passar esse primer. Na verdade, assim, ele até você não precisa nem passar lixa nada, uma esponjinha Scotch-Brite para tirar uma oleosidade, uma limpeza, né? E pode ser até com a tinta direto já. Em cima da melamina, tinta direto. Quando é o cru, você usa o primer, né? Ah, porque o primer a gente passa, porque o cru ele é mais poroso, certo? Aí ele Isso mesmo. absorve mais o material, então o primer é para formar essa película, para não ter essa absorção e não ter mancha, possivelmente. Isso mesmo. O primer serve como um selante na madeira, onde vai poder receber a laca tranquilamente, sem aparecer, sem o MDF sugar a tinta toda e dar manchas, né? Também vai ficar uma pintura uniforme daí. Entendi. Então, se for MDF cru ou MDP cru, primer e depois vem a pintura. Essa pintura, Cleverson, como que ela é feita? Ela é feita com pincel? Ela é feita com jato? Como funciona? Então, hoje, para você ter uma laca de qualidade, ela é somente através de uma pistola, né? Hoje existem pessoas que podem até dizer, eu faço laca com um rolinho, né, específico, mas de qualidade mesmo somente com a pintura, onde há uma pulverização da tinta em cima, uniforme, né, em cima do MDF que está sendo pintado. Então, realmente, o uso ideal seria com a pistola de pintura ou com um tanque de pintura que os marceneiros usam, né? Rolinho, pincel não é uma boa para laca. Até porque, né, o rolinho, o pincel, eu imagino que eles soltam algumas sujidades, né? Sai o pelinho, sai alguma Uhum. sujeirinha, e isso deve marcar na pintura, né? Sim, ela gera frisos na pintura, né? Então não fica aquela É, coisa lisinha, uniforme. sim, sim. E imagino que também que a gente tenha que ter um ambiente
que não tenha suspensão de poeira, não tenha nada, tem que ser uma câmera, né? Sim, o processo da pintura ele funciona dessa forma. Depois que é feito lá o móvel, que já está cortado, lixado, tirado toda a poeira, né, qualquer resíduo que fique ali em cima, ele é levado até uma cabine, uma estufa, né, uma cabine. ou uma cabine de pintura. Ela é isolada, né, ela é fechada. Alguns usam até com uma cortina d'água, para que a água puxe a poeira para baixo. Outros são com um tipo de exaustor, onde eles sugam a poeira para fora dessa cabine, e ali ele faz o acabamento da pintura, né? Então, tem um ambiente totalmente planejado para isso, não é assim em qualquer lugar que possa pintar, né? Para não ter problemas. Tem ambiente planejado, tem pessoas que sabem, né, a técnica, e imagino também que isso requer tempo, né, Cleverson? Sim, de hoje secagem para poder transportar. Sim, hoje você fazendo uma pintura em laca, fazendo todo o processo, até o momento em que você vai carregar no seu carro para levar para o cliente, ele leva em torno de 48 horas, mais ou menos, aí, para você fazer isso. Né? 48 horas. Você teria ali um dia de pintura e praticamente aí um dia de secagem para poder levar para o cliente. Entendi, né? Entendi. Inclusive, nas próprias... os fabricantes de tinta, eles comentam isso, né? Eles indicam isso. Empilhamento ou embalagem após 24 horas da pintura. Após 24 horas da pintura. E, assim, quase infinitas possibilidades de cores, né? Que a gente tem para esse tipo de pintura, né? Com certeza. Até estava comentando que recentemente, semana passada, estive nos nossos fornecedores de tinta, né? Na fábrica, e lá 9.000 cores cadastradas numa máquina para você fazer. Daí, se o cliente achar que inventou uma cor, ele pode passar lá que eles fazem também. Então... Ai, a gente pode inventar cor, Cleverson? Pode. Meu Deus, ainda tem essa possibilidade? Pode inventar a cor. O duro é tirar da sua mente qual a cor que você quer, mas pode. Nossa Senhora, sem limites mesmo, então. Sem limites. Aí, o universo abriu assim, bastante. Cleverson, tem uma coisa na cabeça de muitos clientes que laca não é resistente, que laca é sensível. E aí, muitos clientes ainda ficam receosos em fazer pintura laca em imóveis de marcenaria. O que você me diz sobre isso? Na verdade, assim, muito se depende do tipo de pintura, do acabamento que ele vai dar, e lógico, de materiais usados e tudo mais, a qualidade do pintor também, né, se ele vai fazer um processo correto e materiais bons, de qualidade boa. O problema seguinte é que quando você faz uma pintura em laca brilhante, qualquer coisa que seja, até o próprio MDF, laca brilhante hoje, se você jogar uma chave, moedas, qualquer objeto, ele vai ter riscos, não vai ter como fugir disso. Quando você faz uma pintura em laca fosca, ou até mesmo a golfrato, que a gente estava comentando, que é mais texturizadinha, aquilo já elimina riscos, não tem muito o que dizer que vai dar problema. É claro, se você tem uma quina, um cantinho onde você vai bater, aquilo vai descascar, você teria talvez uma mão de obra um pouco maior para restaurar aquilo do que provavelmente um MDF com melamina, né? Mas assim, as problemáticas são iguais às do MDF, não tem para onde correr. Os cuidados também são os mesmos. Existe um jeito, Cleverson, por exemplo, você acha que qualquer pintura, qualquer laca vai ter a mesma resistência ou tem diferença no processo dessa pintura? Assim, o que eu quero saber, né? Quais cuidados a gente tem que se atentar com os nossos fornecedores para que a laca ela esteja bem aplicada e, com isso, a resistência dela aumente? Assim, a resistência da laca, a resistência tanto química como física, do que nós trabalhamos aqui, ela é muito testada. A empresa que nos fornece o material, eles têm um controle de qualidade muito grande e eles atestam o produto deles assim exaustivamente até entrar no mercado. Tendo esse produto que é testado, o pintor ele tem que fazer uma aplicação correta dos materiais desde o início. Né? Ele vai ter que preparar o lixamento da madeira, que é muito importante também. Às vezes a pessoa não se atenta a isso, mas o lixar a madeira é importante com os grãos de lixas corretos,
a aplicação do primer ou do fundo, né, com 2 camadas, correção em algumas coisas, isso tudo é importante demais. E daí, o acabamento, a laca na cor, é só uma questão de finalizar o processo, porque ele tem que ser feito desde o início com o lixamento correto, né? E quando a gente fala em resistência química e física, para você ter uma ideia, as tintas que nós fornecemos, ela tem uma resistência tão alta que se você, por exemplo, derrubar o uísque, que é agressivo, né, em cima de um tampo, por exemplo, você só vai passar um pano ali com álcool que ele vai limpar e não vai manchar. Em contrapartida, existem fornecedores ou até produtos que se você colocar o copo com água, você tira e já está lá aquela roda lá feia e não sai mais, né? Uma das coisas que até a mostarda, que é algo muito agressivo, se você, tanto é que o teste da mostarda, se você deixar ali por 2 horas a mostarda, não pode manchar. E eles limpam com álcool, o pano está perfeito. Agora, após isso, ela já mancha, né? Então, é somente realmente a questão de usar o produto correto, né? Que legal! Então, tem teste de manchamento para Tem, sim. Essa testar a resistência, resistência a essa é, manchamento. Que legal, que isso, legal. Não sabia disso. esse nosso fornecedor, ele tem todo esse cuidado. Então, resiste. Já testou café, já testou mostarda, talvez já tenha testado vinho, essas coisas. Sim, com certeza. Já fizeram tudo isso já. Que legal, bom saber, bom saber. Para a gente também procurar isso e mostrar, né? Para os usuários finais, né? Você Sim, estava falando claro. uma coisa e aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Caiu alguma cola, Cleverson, eu acho que era cola de marcenaria, mas eu não tenho certeza. Ela manchou um painel de laca e ficou uma coisa bem dura assim e transparente. Existe um jeito de tirar isso sem danificar a laca? Na verdade, não, porque daí ele não é uma mancha, é o que acontece. A cola, ela fundiu com a tinta, né? Daí não tem como tirar, mas daí houve uma fusão ali, não tem como tirar. Você talvez te aplique o produto na hora para tentar dar uma disfarçada, mas realmente a cola, que é a cola ciano, né? Que é um produto muito agressivo, realmente ele funde com a tinta, não que ele mancha a tinta, né? Então a solução é arrancar o painel, raspar e fazer outro, é isso? Talvez seja essa. Olha, tem alguns jeitinhos que pode ir tentando. Por exemplo, se ele não for brilhante, for fosco, você pode passar um produto que é chamado de Escola Tudo, se eu não me engano, esse é o nome, que tira um pouco dessa resina, desse resíduo de cola, né? E daí você pode passar um bombril de leve. O bombril, que dele vai tirando um pouco mais do produto, né? Mas se for algo brilhante, Pegar já essa chega. dica, gente, porque eu tenho certeza que não é só na minha obra que acontece uma coisa dessa, mas eu tenho certeza. Então, se for lá, vamos voltar aqui, laca fosca, eu compro um produto que chama de Escola Tudo. Isso. Espero secar, Cleverson, e passo o bombril seco ou não? Passo com bombril ele seco. ainda molhadinho. Bombril seco. Passo de Escola Tudo, passo um outro pano seco, é isso? E aí Isso vem o mesmo. bombril? Isso Porque mesmo. o Descola Tudo deve amolecer essa cola. Isso mesmo. Isso também serve até para o próprio MDF na melamina, né? Ah, que maravilha! Bom saber, bom É saber. bom. E Não é uma sobre solução definitiva, acabamento? né? Sim, Sim. mas pode ser que fique melhor do que tá. Nossa. Sim, é verdade. Fica mancha. E para minha sorte, lá era uma laca fosca. Olha. Vou tentar, obrigada. Uhum. Aí a gente está falando, né? Laca fosca, laca com brilho. Mas hoje eu sei que não é só fosco ou brilho. Tem outras superfícies que nem a gente estava falando, né? Antes da gente começar a gravação. A tal da Certo. fórmica líquida, que eu já ouvi muitos marceneiros falando, né? E você também me ensinou hoje o golfrato. Certo. Que é praticamente o mesmo nome, a mesma situação para as duas coisas, né? Só que, como no Sul a gente fala de uma forma e no Brasil vai falando de outra, né? Mas é a mesma coisa. E isso também é uma laca, Cleverson? Sim, é uma laca também, né? Você vai fazer todo o processo igual, lixamento do substrato, né? Aplicação de primer. Só que daí no produto, no final, você joga
laca em cima, e daí na secagem ela vai dar essa textura de uma fórmica, de um laminado decorativo, né? E daí ele tem, inclusive, tem até gramaturas. Eu tenho a microtextura, eu tenho a textura TX e tem a Golf, que seria a forma que é um pouco mais grossa essa textura. Ah, olha que legal isso. Uhum. E o bom dessa solução, ao meu ver, né, que se diferencia da lâmina decorativa, é que as bordinhas não fica aquela marquinha, a pretinha que aparece a Pretinho, lateralzinha, né, da lâmina. Dá um isso acabamento mesmo. mais delicado, né? Hoje esse é o diferencial, vamos dizer assim, de uma pintura para essa infinidade que tem de MDFs revestidos e também de laminados decorativos. Então, a laca hoje ela se diferencia por isso, onde eu posso fazer móveis redondos, com acabamentos arredondados, móveis em curva, onde ele fica todo uniforme, onde não vai ter essa situação. Por exemplo, um móvel revestido com MDF. Eu fiz um móvel, até consigo fazer ele um pouco mais arredondado, mas eu vou ter que aplicar num ponto a fita de borda, onde ela, por mais que o fabricante se esforce em fazer igual, não fica parecido, né? E assim que são quinas vivas, daí não vai ter como. Laminado decorativo, como você falou, vai ficar aquela marquinha preta em cima das bordas. E na pintura eu já consigo fazer tudo uniforme sem problema nenhum. Essa Golfrato, ela é mais resistente que uma laca fosca normal ou que uma laca com brilho ou é igual? A resistência dela como a gente falou da parte química, é igual. A física, onde você coloca coisas em cima, objetos podem ser que risquem, ela tem uma extensão muito superior daí. Ela vai resistir bem, A ela não vai resistência passar. superficial dela Isso é mesmo, aham. melhor. É melhor. Porque imagine você jogando a chave do seu carro em cima do tampo. Como ela tem aquela texturinha, a chave vai escorregar, ela não vai bater de ponta, ela não vai ter um risco. Se fosse num brilhante, por exemplo, onde bateria trincava. Bem interessante isso. E de fato, os marceneiros falam para mim, não, é mais resistente, arranha Uhum. menos. Então, está Sim. explicado o porquê. Está É, explicado tecnicamente por quê. Onde você vai colocar o seu móvel da forma que você quer, acabamento brilhante, com fosco ou com textura, é que define se realmente você quer que naquele tampo seu fique brilhante, daí não, talvez em casa não tenha o cuidado, vai ter problema mesmo. Daí você vai dizer, a pintura é ruim porque está riscando toda hora, né? Tem que definir o que Exato. você quer mesmo, né? Exatamente, tem que entender bem. E outra coisa que eu ia te perguntar, Cleberson, laca, né? Quando a gente fala em laca, existe um mundo aí, né? Aí a gente falou Sim. dos acabamentos, mas do ponto de vista de produto que a gente está usando para fazer essa laca PU e tantos outros, não é isso? Sim, tem outro sim. Quais são os tipos? Então, hoje no mercado existem algumas situações, né? A PU é a mais comum e a de resistência são as melhores, trabalho fácil, mas existem também as pinturas UV, que hoje somente indústrias que usam, né? É uma pintura onde ela é como se fosse uma impressão da tinta em cima do móvel, mas é só a indústria grande que usa. A pintura poliéster também, que tem uma resistência muito grande, só que também é uma pintura em laca onde o profissional tem que ser uma pessoa muito experiente, ele tem que trabalhar com materiais corretamente, porque a composição desse material, dessa poliéster, por exemplo, ele usa um produto chamado acelerador e o catalisador. Isso tem que ser muito bem feito porque ele não pode se estender depois de 2 horas, que senão o produto já endurece na pistola ou onde você preparou. Só que o acabamento dela é muito superior até ao PU. Mas é algo assim específico para alguns pintores marceneiros, né? Quem domina mesmo a técnica para isso. E daí vem a PU, que é a mais comum, a base d'água. Também hoje um dos nossos fornecedores está ampliando essa gama, tanto é que eles estão fazendo um produto PU e o semelhante em base d'água, para que possa ter uma facilidade maior de aplicação, inclusive, né? E o base d'água é tão resistente quanto o PU? Então, resistente. Esse é um mito que tem que cair. O base d'água hoje do nosso fornecedor ele é tão resistente quanto o PU.
Que pessoal imagina, legal! a minha imaginação de que é base d'água, se eu passar água vai dissolver tudo. Não, é errônea isso, não é verdade. A base d'água é Que tão resistente quanto é. bacana! E me corrige se eu estiver errada, Cleverson. Base d'água vai me ajudar ao longo do tempo a manter a cor original? Base d'água, assim, ele tem essa propriedade de dar continuidade na sua cor e mantê-la, né? Até porque a ação dela do tempo em cima dela é muito menor, né? E até mesmo porque se torna algo mais ecológico, né? Por exemplo, você vai fazer um móvel infantil, onde a criança, no momento lá, ela vai estar sozinha, ela vai estar mordendo o móvel, não tem por onde, né? Ela vai estar lá. E se ele é à base d'água, não tem problema nenhum, ele se torna E a atóxico daí, né? limpeza eu vou poder limpar igualmente a um PU. Igualmente, sem problema nenhum. Uma questão de limpeza até interessante que, assim, produtos para limpeza, qualquer tipo de móvel, aquela esponjinha verde é um crime. Não se faz aquilo lá. E nem o produto, não sei como é, mas o nome no comércio é o Veja, né? Isso também não se passa em móvel de jeito nenhum. Então são duas coisas que É realmente bem agridem, né? agressivo, né? É bem Uhum, agressivo. sim. Mas Mas álcool pode passar. pode, álcool pode, não tem problema nenhum. O álcool que você faz a limpeza da casa não tem problema nenhum. Tem gente, Cleverson, que gosta muito de lustramóvel. Pode também? Pode, Lustramóveis pode também. Então, daí ele entra dentro dessa base da água, da PU e também da tinta acrílica, que é o nosso fornecedor nos dá, né, que também tem base de catalisador e diluente em cima dela, que pode ser feito isso. O que não é recomendado é quando você tem uma pintura à base de nitrocelulose. Isso não é recomendado, Ah, porque daí entendi. ela é de fácil aplicação. Numa pintura PU, você tem que misturar diluente, catalisador, fazer a mistura correta, em porcentagens corretas e aplicar. Na base com nitro, que a gente chama, é somente o thinner, né, ou diluente, você mistura com a tinta e aplica. E ele é muito mais rápido de secagem, de manuseia. Então, essa mistura é fácil, não precisa porcentagem nenhuma e tudo vai, né? Só que daí você tem uma resistência muito menor. Inclusive, aqui na nossa região tivemos um problema com a pandemia. Muitos móveis de restaurantes e bares, né, que eram feitos com a base nitrocelulose, foram ter ser limpados diariamente com álcool 70, e foram manchando com o tempo, porque o álcool ia tirando esse produto. Daí eles vinham até a loja, daí a gente explicava qual que era, e eles começaram a aplicar P1. Entendi. Ó, essas coisas são super importantes, né? Tanto para a gente, né, arquitetos, especificadores, quanto para clientes, né? E tanto para marceneiros, né, Cleverson? Sim, Porque claro. depois, né, se dá um problema lá no uso, volta para o coitado do marceneiro, né? Isso mesmo. Uhum. Então, como a gente tinha conversado, ele usando os processos e o produto correto, ele vai ter um resultado final muito bom. E explicando para o cliente dele, olha, eu usei esse produto e assim, ele tem restrições para isso ou não, né? E daí não vai ter um problema com a pintura, né? Exatamente, exatamente. Tem alguma dessas pinturas que muda com o tempo a cor, que é bom a gente evitar? Na verdade, assim, toda a ação do sol, né, ela traz realmente uma mudança de cor. Mas a Sarlac, que é o nosso fornecedor, eles têm produtos específicos que reagem muito bem à ação do sol e prolongam a vida útil aí por muitos anos, muito mais do que a gente possa imaginar, assim, por exemplo, mais de 20 anos, por exemplo, aí um produto com ação do sol. Até porque se você tem um móvel ali onde o sol entra só até metade do tampo, com o tempo metade fica amarelo e metade fica meio branquinho. Mas com esses produtos da Sarlac, eles se tornam uniformes sempre, não tem problema nenhum. Foi bom você falar da Saerlac, porque muitos anos atrás, eu fui lá fazer um curso. Era um curso na época de 2 dias, era para marceneiro, para explicar as técnicas de pintura a laca. Né? Foi lá que eu aprendi a primeira vez. Na minha cabecinha ignorante da época, eu achava que laca era uma coisa só. E lá eles me mostraram, né, PU, poliéster, etc, né? E como é cada técnica e como são as resistências, né? Eu não sei, Cleverson, se eles ainda dão esses cursos lá presencialmente, porque teve a pandemia, eu não sei como as coisas estão funcionando agora.
Mas foi muito legal entender isso para a gente também poder especificar, né? Algo que seja melhor para os nossos clientes. Sim, eu voltei sábado de lá, eu fiquei 3 dias lá. Ah, então ainda tem Sim, esse tem sim. curso. Tem. Legal, muito Eu já tinha legal. participado um tempo atrás e agora fui para fazer mais uma visita e fiquei 3 dias lá. E realmente, o que eles mostram para nós, o que eles aplicam, tudo é muito bom. Não tem o Não, é que bem se queixar, legal. não. Quebrou bastante paradigmas para mim na época, e eu super recomendo para os meus colegas especificadores, se puderem ir, se puderem marcar, para entender como funciona, eu acho que é bem legal mesmo. Uma das questões até, né, para que a gente possa até ter essa proximidade com os arquitetos, né? Lógico, nós, a Rodegon, somos uma revenda de produtos, né? A gente vai vender quando nos procurar, ou vamos atrás. Mas a nossa ideia é trazer a Sarlac para na Rodegon, e já está acontecendo isso, para que venha ter mais um bate-papo com os designers, arquitetos, especificadores, para que eles entendam o mundo da pintura e possam aplicar isso nos móveis deles, né? Porque só para você, você mora em apartamento ou casa? Eu em apartamento. Então, quantos andares mais ou menos tem? São 15 andares aqui o prédio. Ó, eu desafio você, nesses 15 andares, você vai percorrer apartamento para você encontrar móveis em MDF iguais. Mas eu desafio você encontrar um com pintura igual. A exclusividade é muito grande, né? Não É tem. muito grande, com certeza. Então, a ideia nossa é essa, aproximar o arquiteto para que ele venha especificar a tinta, a pintura, e daí, claro, com o tempo nós vamos, nós estamos praticamente capacitando pintores também, né? São experientes, vão ter novos produtos para ser colocado no mercado, mas assim, os que querem aprender, nós também temos o curso desde o início. Agora uma pergunta que também muitos clientes fazem para a gente, Cleverson. Laca, pode ter retoque? Não, esse é um assunto que realmente talvez é o ponto negativo da laca, é esse, não tem retoque. Se você riscou um pedacinho, teoricamente você vai ter que pintar quase que toda a peça. Mas aí, por exemplo, eu tô aqui pensando, né? Recentemente, ó, vou até falar de casos reais. A gente está entregando um apartamento e a gente fez da marcenaria porta de correr e porta de abrir. Só que, por conta dessa coisa do retoque e por conta do uso que vai ter o apartamento, a gente tá pintando essa porta com a mesma cor da parede, só que com esmalte baseado. É óbvio que o acabamento de longe não vai ser o da laca, mas de longe não vai ser, né? Mas, por exemplo, se lascou a folha da porta em algum momento, algum retoquinho é possível ou não? Eu tiro a porta e eu refaço tudo. Ou o batente da porta, dá para eu retocar? Assim, o retoque seria, no local, todo um transtorno com compressor, e né, tem que empapelar quase que a casa inteira, isolamento e tudo mais, para você fazer isso. E assim, ele não dá o retoque somente no pedacinho que está lascado, porque fica diferente, fica manchado. Então teria que. É lá que o processo da laca é igual ao de uma pintura de carro. Se você tiver um amassadinho lá no seu carro, um risquinho, você não consegue só ir lá com spray e corrigir aquilo ali. Você tem que refazer tudo, né? Então a laca, por o processo ser muito parecido, essa é a única forma, eu passar toda a pintura onde foi lascado, né? Na peça inteira, não tem como para retocar. ficar, como eu costumo dizer, para ficar decente. Verdade, é isso aí, decente. Para Não ficar dá para fugir muito, decente, não. tem que fazer direito, entendi. Uhum. Não, muito bom, muito bom. Muitas Até dicas. existem, né? Até existem, tipo, laca em spray. Você tá, mas daí a cor que você fez é Como é igual à isso cor que eu que não vai. conheço? Pera um É, pouquinho, vamos saber mais, Cleverson. O que é laca em spray? a Sarlac tem um produto chamado laca em spray, só que ela só se retém a cor branca, né? E você vai com spray e pinta aquilo lá. Né? É a mesma Ah, coisa que com a pistola em mãos, só que com spray. Quantidade pequenas, é claro, peças pequenas, né? E ela serviria para um reparo, mas somente daquela cor, né? Só do branco, que é o Só branco tem dessa. branco. Só branco, aham.
Não daria para eu mandar fazer uma específica. Não dá. Difícil. Olha, Sayerlac, olha aí um novo produto. Os arquitetos vão amar. Seria uma boa dica para eles, né? E marceneiros também, porque requer muito cuidado, né, no transporte, para que a peça chegue, né, Sim, isso é decente. Decente, Às vezes o pessoal acha que a pintura é ruim por causa disso, porque eles têm que ter um cuidado totalmente diferente de uma peça com a melamina pronta já, né? Tem que ter, desde o início do processo até a entrega na casa do cliente. Você tem que chegar lá e desembalar só quando dá um tchau. Vamos falar desses cuidados, Clevers, porque eu acho que grande parte das questões, dos desafios de peças laqueadas, na minha cabecinha, você me corrige se eu estiver errado, está no processo de produção dessa peça, né? Os cuidados que tem que se tomar, né? Para não ter suspensão de partícula, para que as camadas realmente sejam homogêneas, para que tenha realmente a aderência, então limpar a superfície antes de aplicar. O tempo de secagem, eu imagino que também, às vezes, isso pode ser negligenciado na pressa, e que eu acho que isso pode ser um ponto de cuidado, né, durante a fabricação. Eu acho que o transporte da peça também é um ponto de atenção, e a instalação, obviamente, né? Se não for um móvel solto. Como que eu tomo cuidado, então, por exemplo, no transporte? Como que você recomenda que essas peças sejam protegidas? A embalagem das peças ela tem que ser feita no mínimo 24 horas após a tua pintura final. Tá. E você não corre o risco de ela talvez ter um ponto dela mais menos seco, né, do que o outro e possa Umidade grudar. do ar dessas 24 horas, mais ou menos? Não tem problema, lógico. 24 está suficiente, mesmo com o tempo úmido. Tanto aqui em Curitiba, que chove todo dia, como no Nordeste, onde é sol, né? Não tem problema. Tá. Respeitando esse tempo de 24 horas, você vai fazer uma embalagem correta também, colocando fitas adesivas de boa qualidade, não fitas agressivas. Às vezes a pessoa coloca lá uma fita adesiva de uma qualidade que tem muita cola, por exemplo, e quando você tira, aquilo lá já danifica. Então, esse cuidado também na embalagem é muito importante, né? Com plástico bolha, protegendo as quinas também, isso é muito importante, né? Para poder transportar isso com segurança. Você falou fita adesiva e eu fiquei imaginando fita crepe com pouca cola. Mas poderia ser também, Cleverson, aqueles plásticos filme? Sim, com certeza. Você acha que é melhor? Melhor. O plástico filme com o plástico bolha em volta é excelente. Daí. Né? Hoje também existem algumas espumas que você pode colocar em cantos vivos para não ter problema. Aquelas espumas de polietileno. Isso mesmo. A gente usa aqui, inclusive, em algumas portas de alumínio que a gente vende. Legal. Isso é importante. Até porque isso tem que ser considerado também no prazo, porque é isso, quando tá na correria, aí não embala direito, porque demora, embalar demora, a gente sabe, né? Então, isso também, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que prever isso para que o retrabalho não exista, né? Na parte tanto... Talvez a pintura seja um pouquinho mais delicada, mas qualquer móvel, qualquer projeto que você vai fazer entrega, você tem que ter um tempo hábil aí considerável para poder... Até porque, assim, na pintura, por exemplo, eu fiz a pintura do móvel. Porventura, houve um problema, o mosquitinho veio no acabamento, sentou lá em cima e não tem como tirar ele. Eu vou ter que refazer. Se é um MDF com melamina, eu corto outra peça e vou embora. Na pintura, eu vou ter todo um trabalho novamente. Então, por isso... Quem for especificar tem que saber que realmente demanda um pouco mais de tempo do que um móvel normal, né? Perfeito. Demanda mais tempo, exige uma mão de obra especializada, né? A gente tem que entender tudo isso para saber quando especificar isso, para quem especificar isso, né? É super importante a gente ter essas informações todas para que a decisão fique mais clara, né? Para os clientes. Certeza. Legal, sim. Muito bom. Muito legal. A gente está falando, voltando um pouquinho a respeito dos produtos, né? Já que a gente já falou da Sayerlac, hoje a gente tem produtos da Sayerlac, onde você pode pintar o móvel não só no MDF, como em vidro, alumínio, metal. Se você quer uma cor uniforme para todos esses materiais, que hoje um móvel
tem todos esses materiais, né? Você pode fazer sem problema nenhum. Então vou fazer uma outra pergunta. Você falou de outras superfícies, mas, por exemplo, em parede, seria possível? Seria. Eu, particularmente, apliquei um pouquinho num dos quartos dos meus filhos na parede. Só que ela filma mais defeitos. Claro, como a pintura normal, porque Sim. a superfície é mais difícil de ser homogênea. Sim, mas dá tranquilamente. Gente, então olha que legal, né? Para quem gosta da solução de porta mimetizada e quando não cobre a parede com painel de marcenaria e quer fazer a porta com pintura laca, pode colocar isso na parede. O mesmo produto na parede. Ou uma outra solução é que aqui na loja nós temos um aparelho onde você fotografa a cor que você tem e nós fazemos através da máquina uma cor mais fidelizada, né? Por exemplo, você usa uma tinta imobiliária na sua parede e você quer fazer um móvel muito próximo. Você Ao contrário, então, achar a referência mais próxima da tinta que a gente está usando. Isso mesmo, sim. Muito legal, muito bom, isso é muito bom. E pinta rodapé também, aqueles rodapés de poliestireno? Pinta sim. Até um tempo atrás, a própria indústria, eles mandavam para nós com um fundo excelente, às vezes nem precisava mexer, mas é um fundo já APU preparado para pintura já. Então você pode pintar sem problema nenhum. Muito legal. Cleverson, a gente falou desse curso da Sayerlec, que eu até fiz, né? E que você falou que ainda existe. É um curso para marceneiro, mas eu, arquiteta, fui lá e fiz. Então, né, é possível os especificadores em geral fazerem esse curso além dos marceneiros. Você recomenda outros cursos? Sim, recomendamos. Nós aqui na loja nós fazemos esses cursos. Inclusive, nós fazemos desde o começo. Pegamos a peça crua, o arquiteto vem aqui, ele vai sujar um pouquinho a mão, mas ele vem aqui, ele peça a peça crua e com a técnica que a gente vai mostrando, ele vai fazendo a amostra dele mesmo, né? Então, é muito interessante. Tem que se aprofundar porque a gente meio que para um pouquinho e acha que lá que é algo difícil. Não, ela só é cuidadosa e é fácil a aplicação, sabe? Não tem muito segredo assim. Só que tem que seguir os processos corretos. O grande segredo é os processos corretos. Eu também concordo. E se o pessoal quiser tirar dúvida, dá para entrar em contato com vocês? Sim, estamos à disposição, sim. Assim, pode ligar aqui na Rodegon, pede para falar comigo, a gente vai. O que nós não soubermos, nós vamos na Sayerlec, que é o nosso parceiro, e lá tem também todas as respostas possíveis, né? Perfeito. Então, como que o pessoal encontra vocês? Bom, na Rodegon, pode ligar direto na Rodegon, né? Vai cair num canal lá e pedir para falar com o consultor técnico, Cleverson, que daí nosso telefone é o 3015.041 de Curitiba. Perfeito. E nas redes sociais também se encontra lá, onde tem uma equipe que vai, se colocando a pergunta lá, eles já direcionam para nós e nós vamos. Nas redes sociais procurar Rodegon. Isso mesmo, Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, Cleverson. Foi ótimo. Tiramos aqui várias dúvidas, pegamos várias dicas que eu acho que serão bem úteis para muita gente. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, por esse bate-papo. E vamos encerrar, então, mais um episódio da 4ª temporada. Obrigada, gente. Até. Tchau. Até mais. Ótimo.